Boa noite! Mais uma live aqui na Expressão Sergipana. Você que vem acompanhando desde o mês de maio, essa live ela faz parte de uma série, que a gente começou no mês de maio com a série relacionada à saúde, à história da saúde, das epidemias, das pandemias, Essas lives, essa série de lives nasceram com o propósito de aproveitar que estamos em casa de quarentena, possamos trazer temáticas, debates, espaços de memória, de conhecimento, de ensino também, da história, da cultura do mundo, do Brasil e de Sergipe em particular. Foi o que começou a ocorrer a partir das lives da série do Bicentenário. E essa live de hoje, dos 10 anos da chancela da Praça São Francisco como Patrimônio da Humanidade, traz essa série que começou desde o mês de junho sobre o Bicentenário de Sergipe. Então nós já tivemos série sobre o São João, a festa que todos nós gostamos, que passamos esse ano de uma forma diferente, claro, para preservar a nossa saúde em primeiro lugar. Depois tivemos uma live com a professora Terezinha Oliva sobre a história do processo de emancipação política de Sergipe. Tivemos uma live sobre o 13 de julho de 1924 com a professora Andresa Mainar. Tivemos uma live também sobre os torpedeamentos da costa sergipana em 1942 com o professor Dilton Mainar. Tivemos uma live também, gente, sobre a greve da Petromisa de 1986, que comemorou-se 34 anos agora. Foi um grande marco na luta dos trabalhadores aqui em Sergipe. Trouxemos também o debate sobre a revolta de Fausto Cardoso. Foi a última live com a professora Terezinha Oliva também. Ela já está aqui, já na segunda presença e passagem aqui pela Expressão Sergipana. Tivemos outros sobre a gastronomia de Sergipe, foi muito boa também. Então, assim, sempre trazendo temáticas que envolvem, sim, a história de Sergipe, a cultura de Sergipe, as nossas memórias e as nossas tradições. Então, você que está acompanhando pela primeira vez, é mais uma live aqui da Expressão Sergipana. Hoje, os 10 anos da chancela da Praça São Francisco como Patrimônio da Humanidade. Temos aqui a presença, desde já uma boa noite ao professor Luiz Fernando Ribeiro Soutelo, grande pesquisador também, historiador. É uma grande honra da Expressão Sergipana tê-lo nessa noite. E hoje nós teremos a participação de um dos grandes nomes que participou de todo o processo para que a Praça São Francisco se transformasse em Patrimônio da Humanidade. Gente, percebam a importância desse título. Sabe por quê? Poucos estados no Brasil têm um Patrimônio da Humanidade. Sergipe tem. E é importante que possamos entender isso como não só um patrimônio da humanidade, mas sim um patrimônio nosso, e um patrimônio da humanidade que está sobre as nossas mãos e a nossa guarda. E vocês sabem que títulos como esses de patrimônio da humanidade podem perder esse título, ou esse patrimônio ele pode perder esse título. Se a gente não respeitar algumas tratativas, alguns acordos firmados lá em 2010, e que sempre passa por processos de avaliação, a Unesco pode tirar esse título. O professor hoje, historiador Tiago Fragata, grande pesquisador no assunto, ele participou de todo esse processo da chancela da Praça São Francisco como Patrimônio da Humanidade, esteve presente nos estudos, esteve presente quando a praça recebe esse título de Patrimônio da Humanidade. Hoje ele vai conversar conosco um pouco sobre a história, dessa praça, sobre a importância dessa praça para o Brasil, para Sergipe, para todo
todo mundo, né? E, além do mais, trazer um pouco desse debate da importância de preservar a praça, de preservar, né, a memória desse local, desse espaço importante na nossa cidade de São Cristóvão. São Cristóvão, gente, além de ser a nossa primeira cidade, ela tem importância muito grande na história colonial do Brasil. O professor vai trazer aqui com essa importância em relação a outras cidades e núcleos urbanos do Brasil. Deixa eu mandar aqui, deixa eu ver. Professor Tiago Fragata já está aqui. Vamos lá, vamos bater esse papo. Mais uma live da Expressão Sergipana. 10 anos da chancela da Praça São Francisco com Patrimônio da Humanidade. Boa noite, professor Tiago Fragata. Boa noite, Oswaldo. Tá tudo certo? Tá tudo escuro para mim, a imagem do senhor. É escuro. Veja se melhor assim. Eu acho que deve ser a questão da conexão, professor. Eu vou reiniciar, vou encerrar aqui e volto de novo com o senhor para a gente ver. E aí? Veja se melhora assim. Tirando o problema na conexão, às vezes é a própria conexão do Wi-Fi, às vezes da internet, que acaba atrasando um pouco os dados. Mas eu vou aqui reiniciar. Boa noite, professor Sérgio. Professor Sérgio sempre acompanhando. Show. Vamos ver. Pronto, boa noite, professor Tiago Fragata. Boa noite, amigo Oswaldo. Tudo bom? Gente, desde já, professor Tiago Fragata, é um orgulho da Expressão Sergipana tê-lo aqui conosco, para bater essa prosa, para a gente conversar sobre esse espaço que é tão importante, eu acho, que não é só para a história de Sergipe, mas acho que até para a história colonial do Brasil, né? Entender um pouco o que é que aquele espaço representa também, né? Nas relações políticas do período colonial também, né? E também saber que o senhor, além de ser esse grande pesquisador, historiador, é um grande artista e é um cara que entende desse processo, como eu estava falando, do tombamento, da história desse estudo que foi feito e tal. Então, desde já agradecemos a presença do senhor, em nome da Expressão Sergipana, e podem a gente iniciar essa prosa, o senhor se apresentando, mostrando para quem está aqui assistindo e acompanhando quem é o senhor. Ok, agradeço o espaço, agradeço o convite. Eu tenho aceito pouquíssimos convites, né, para participar nas telas. Eu tenho me envolvido em outros projetos e, de fato, né, eu estive de forma até umbilical, né, preso a essa questão da praça. Eu estive presente eu fui um dos autores, né, do dossiê apresentado à Unesco. Eu sou um coautor do dossiê. E participei da campanha, né? Eu fui presidente da comissão pró-candidatura, mobilizando a sociedade sergipana entre os anos de 2006 e 2010. E presenciei, né? Presenciei a 33ª reunião do Comitê do Patrimônio Mundial em Brasília, que chancelou a Praça Patrimônio da Humanidade, né, no dia 1º de agosto de 2010, há 10 anos atrás, portanto. E de 2010 até 2020, né, eu tenho acompanhado, né, até o ano passado, melhor dizendo, eu estive acompanhando de perto, e morando em São Cristóvão, inclusive, né, acompanhando de perto e envolvido com as questões culturais da cidade. Eu tive 30 anos de experiência na vida cultural de São Cristóvão, como um ativista, né, cultural, como um agente cultural envolvido na poética, na história, né, e, de certa forma, também no teatro. Né. Eu também tenho uma atuação marcante lá na cidade, junto com um grupo de poetas, né, de amigos, né, muito feliz, e vivi bons anos, né, entregue a essa vida e àquele patrimônio, né, que tenho como meu, como nosso, como da humanidade. Estou aqui hoje para
falar, né? Para falar, inclusive, coisas que não falei, né? Que, de certa forma, a gente sempre vai fomentando ideias e observações e a gente espera oportunidades como essa que você está me favorecendo. Pronto. Tiago, para a gente iniciar nessa prosa, o porquê dessa praça ser patrimônio da humanidade? Vamos lá. Eu acho que a Unesco, né, representante da Educação e Cultura da Organização Mundial, da Organização das Nações Unidas, desculpe, não ia pegar e ia, vamos dizer, dar o título de patrimônio da humanidade a um simples espaço sem uma importância histórica, cultural e política. E aí eu pergunto, o que é a Praça São Francisco? Quando é que surge esse espaço? Para quê? Qual era a função desse espaço? Sim. Então, respondendo a sua pergunta, a Unesco ela só chancela patrimônios da humanidade, né, que tenham uma importância única, como o próprio nome diz, né, na humanidade, né, no mundo. Né? Então, há de haver uma tal singularidade, né, que coloca esse patrimônio como importante para o mundo, né? E, portanto, digno de uma preservação e do que eles chamam de uma gestão compartilhada entre a esfera municipal, estadual e federal, né? Com o monitoramento da Unesco. Então, respondendo e completando a resposta, o que é que essa praça tem de especial, né? De diferente, de singular? Então, nós estamos falando de um patrimônio existente em Sergipe, na cidade de São Cristóvão, Oswaldo, que surgiu naquele período da União Ibérica, né? O período da união das coroas de Portugal e Espanha, aqueles 60 anos, entre 1580 e 1640. Naquele período em que Portugal e seus domínios ultramarinos, como o Brasil, estiveram sob a égide dos Filipes da Espanha, Sergipe surgiu e foi colonizado. Né? Sabemos que foi por ordem expressa do Filipe II que o próprio governador da Bahia, Cristóvão de Barros, desbravou e fez guerra contra os índios desse território para criar, entre as capitanias da Bahia e Pernambuco, Sergipe. Sergipe surge, nós sabemos, né, para ser celeiro da Bahia, para dar sustentação à economia baiana da então capital do Brasil, Salvador. Sergipe surge para facilitar tanto o escoamento de produção entre as duas capitanias prósperas, Pernambuco e Bahia, mas também para dar esse subsídio, né, na pecuária e na cana-de-açúcar, nos mercados. E aí é interessante que é nesse período que uma cidade colonizada por portugueses vai receber uma implantação urbana orientada, eu chamo de um plano diretor antigo. Né? Hoje, o plano diretor é quem delimita e norteia a urbanidade. À época, a Espanha tinha um código urbano antigo, as ordenanças, e esse código urbano filipino foi aplicado na cidade de São Cristóvão, pelo menos no seu núcleo central. Então, nós estamos falando de uma cidade colonial em que o seu núcleo central ele seguiu uma orientação de um código urbano filipino, espanhol. Só que nós estamos falando de uma cidade de colonização portuguesa. Então, onde é que está a singularidade disso? Está justamente no fato de que estamos falando de uma cidade de colonização portuguesa, mas que recebeu a orientação e a implantação de um código urbano filipino. Então, São Cristóvão é, no mundo, a única cidade que tem essa marca arquitetônica. E aí é interessante que a gente só vai ter imagens aéreas do centro histórico do século XX. Né? Sim. E aí, se a gente puder observar São Cristóvão, o centro
de uma visão panorâmica, Oswaldo, nós perceberemos o sentido da praça com relação ao rio Paramopama, que fica na Cidade Sim, Baixa, né? E aí, eu gosto de falar da hispanidade de São Cristóvão em alguns textos, mostrando o seguinte: só o fato de São Cristóvão ser uma cidade colonial, em dois planos, Cidade Baixa e Cidade Alta, cada uma dessas cidades com uma função, só esse fato, segundo Raminelli, já é uma marca da hispanidade da cidade. É uma característica de cidades que seguem o norte do Código Filipino. Então, independente do quadrilátero que forma a praça maior, né, no termo espanhol, independente disso, só o fato de a gente ter uma cidade em dois planos, onde o plano da cidade alta ela é eminentemente burocrático e religioso, e a cidade sim. baixa é eminentemente das forças produtivas, dos engenhos, da pesca, da feira, das forças ligadas ao trabalho. Então, só essa função arquitetônica já é uma marca da hispanidade de São Cristóvão. Então, eu acho que está respondida a sua pergunta, né? Isso torna, no jargão da Unesco, uma cidade que teve esse potencial da chancela, né, de patrimônio da humanidade. Portanto, um lugar para a humanidade preservar, abraçar. Ô, Fragata, tipo, se a gente for pensar na questão da chancela, a gente pode dizer bem assim, não, foi num dia, chamaram Tiago, alguns historiadores, tal, e mandamos um texto para a Unesco, eles observaram, não, agora vamos dar chancela. É assim que ocorre ou tem que ter um período, um estudo, tem que mandar mais algum documento para que eles possam avaliar, ferir? Como é o Então, processo para ter uma chancela da Unesco? então, bem oportuna a sua pergunta. Pesquisando sobre os antecedentes, né, porque, por exemplo, eu estive envolvido na questão entre 2005 e 2010, né, 5 anos. Mas, pesquisando os antecedentes, né, eu descobri que lá em 1994, observe o ano, 1994, no final do governo João Alves Filho, o próprio governador estivera na França, na sede da Unesco, buscando informação de qual era o procedimento para inscrever São Cristóvão como cidade patrimônio da humanidade. Isso nos idos, repito, em 1994. Então, Sim. e aí é interessante que naquele mesmo ano, Oswaldo, houve uma inscrição do Convento São Francisco, salvo engano, em 96, eu agora não me lembrei bem a data, né? O Convento São Francisco, em uma outra oportunidade, antes de 2005, ele fora parte de uma inscrição na Unesco a Patrimônio da Humanidade, junto com outros conventos franciscanos. Houve, segundo o pesquisador Carlos Nascimento, e inclusive ele foi um dos autores, da inscrição do Convento São Francisco. Veja bem, eu estou falando só do Convento São Francisco, que hoje dá nome à praça, né? Houve a Sim. inscrição, Oswaldo, só do Convento São Francisco, enquanto obra da arquitetura humana, né? Porque a Unesco também tem uma categoria chamada Patrimônio da Humanidade pelo gênio humano. Exemplo, Brasília. Brasília é uma cidade chancelada Patrimônio da Humanidade na categoria gênio humano. E aí nós estamos falando de Oscar Niemeyer, né, que foi um gênio humano. Então veja que é uma categoria que a Unesco considera. Então Brasília, repito, foi chancelada sob esse critério. Mas o que eu estava a falar é que o Convento São Francisco ele esteve envolvido em uma inscrição junto com outros conventos franciscanos nordestinos. O Convento da Bahia, de Penedo e outros, de Olinda.
E essa candidatura ela não foi a êxito, né? Ela chegou a ser feita, mas ficou somente no texto, né? Não foi feito o passo a passo, né? E aí, para falar do passo a passo, do trâmite burocrático, que ele é assim, muito complicado, né? Só para começo de conversa, a Unesco só considera inscrições a patrimônio da humanidade candidaturas que esteja no que eles chamam de lista tentativa. O que é o LT, ou a lista tentativa? É uma lista de possíveis candidatos a patrimônio da humanidade, que é mantido pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Né? É alimentada pelo IPHAN e monitorada pelo IPHAN. E quem faz o pedido de candidatura não é o IPHAN. Lembrando que o IPHAN, gente, ele é uma autarquia federal. Então, solicitações, o IPHAN, o papel do IPHAN é monitorar e fiscalizar os bens culturais do Brasil. Não apresentar candidaturas. Né? Então, é interessante a gente separar as coisas. Né? É interessante a gente perceber que, no caso de Sergipe, e em todos os outros casos, é uma mobilização que parte do povo, é uma mobilização sergipana. Daí a importância que tivemos enquanto Comitê do Patrimônio Comitê Pró-Candidatura, que foi uma iniciativa da sociedade, qual eu presidi, né? Com abaixo-assinado, com ações chamando a atenção das autoridades. Então, assim, sim, há um trâmite burocrático. E aí é interessante a gente perceber que São Cristóvão, né, no caso, assim como Goiás, ele queimou etapas burocráticas. Né? Repito, nós, aqui em Sergipe, queimamos etapas burocráticas. Eu vou citar só o exemplo, que inclusive foi um exemplo que a gente lutou para a gente conseguir queimar etapas. Nós descobrimos que na candidatura de Goiás, em 2003, antes de São Cristóvão, Goiás havia sido chancelado, e aí a gente percebeu o seguinte: quando o presidente Fernando Henrique Cardoso esteve em Goiás, houve uma mobilização da população para pedir que Goiás participasse do processo burocrático sem figurar na lista tentativa. Então, perceba, no caso de Goiás, a cidade não estava na lista tentativa, mas a candidatura foi validada pela Unesco. Perceba, né? Então, houve o quê? Houve aí uma queima burocrática, né? Houve aí uma queima no trâmite burocrático. Nós, aqui em Sergipe, conseguimos, através de Luiz Inácio Lula da Silva, fazer a mesma coisa. Quando eu assumi a presidência do Comitê Pró-Candidatura, uma das nossas metas, além de mobilizar e sensibilizar a população de Sergipe, foi sensibilizar o presidente Lula para a nossa causa, a causa dos sergipanos. Então, sim, desde o início, que nós traçamos formas, metas, né, para sensibilizá-lo. Então, as nossas ações de educação patrimonial, né, eu percebi que essa live é dividida como professor, né? Isso. Então, e aí é interessante que essa questão de sensibilizar os sergipanos para a importância da praça, né, enquanto marca da nossa identidade, e aí a preservação do nosso patrimônio, da nossa história, tudo isso esteve ligado, Oswaldo, a uma série de ações educativas. Eu não gosto muito do termo educação patrimonial, porque ele foi, de certa forma, inventado para uma ação que sempre existiu. Né? Sim. Porque, por exemplo, em 1941, veja o ano, José Calazans Brandão da Silva, o grande historiador de Sergipe, né? Ele estivera com alunos do ensino secundário em São Cristóvão para uma aula na Praça São Francisco, utilizando todo o arsenal arquitetônico para ensinar sobre a história do Brasil. Então, foi uma ação de educação patrimonial, o que ele fizera lá nos idos de 1941. Então, assim, agora, o termo educação patrimonial foi, de certa forma, criado, né, em 2003.
por um grupo de professoras no Rio de Janeiro, enfim. E aí eu não sou muito simpático com a expressão educação patrimonial, né? Embora seja o mais utilizado e para que todos entendam. Mas, repito, ações educativas ligadas ao patrimônio sempre existiram. Sempre Sim. professores abnegados, professores de boa vontade, sempre utilizaram o patrimônio para falar da nossa história, da nossa identidade, para sensibilizar os incautos, né, para a importância de preservar. Então é interessante que a gente perceba isso. Mas, enfim, queimamos etapas, né? Queimamos etapas burocráticas complementando a resposta. E nós conseguimos que o Luiz Inácio Lula da Silva finalmente se expressasse o apoio da nossa candidatura em 2008. E aí é interessante que a gente percebeu no nosso comitê que houve uma época que o governo de Sergipe ele praticamente ficou à deriva, né, sem condição de tocar a campanha adiante. Porque quem escreve e quem faz a burocracia da Unesco andar, repito, não é o governo federal, o IFAM, e também não é o governo estadual. É preciso que haja uma ação conjunta entre as esferas municipal, estadual, federal e sociedade civil. Então, é preciso que haja uma orquestra, de certa forma, de forma alusiva, né, tocando a questão. Né? E foi isso que nós conseguimos fazer entre os anos de 2006 e 2010, quando conseguimos o êxito. Né? Fora que nos bancos do Patrimônio da Humanidade, do comitê, o comitê da Unesco, Oswaldo, ele se reúne anualmente em um dos lugares do mundo. Né? E aí é interessante, que falta ainda uma pesquisa, eu também estou aqui hoje para sugerir aos nossos pesquisadores, né, coisas novas, porque eu estou cansado de dar pitaco em pesquisas que só fazem requentar o que já foi feito. Então, por exemplo, qual é a pesquisa que eu sugiro que não foi feita até o presente momento sobre a nossa praça? Né? E aí, qual é a pesquisa? É justamente perceber como foram os procedimentos relativos à candidatura da praça nas reuniões do Comitê do Patrimônio Mundial entre os anos de 2005 e 2010. Porque, por exemplo, em 2008, a sessão do comitê foi na Nova Zelândia. Lá naquela sessão, eles resolveram mudar o status da candidatura de Sergipe. Em lugar de deferrou, que é um termo francês, né, o nosso status ele foi mudado para uma candidatura Leferrou, né, que é justamente, mudou o status no sentido de que falta complemento, o dossiê falta ser complementado. Eu me lembro muito bem, porque nesse ano, 2008, né, o choque burocrático foi o seguinte: nós expusemos tudo o que a nossa Praça São Francisco tem de singular. Mas o que é que faltou? Né? Que a Unesco apontou em 2008, lá o comitê apontou. Que falta o quê? Comparar com outras praças do mundo. Outras praças, né? Porque, e aí, a Unesco apontou justamente isso, viu, Oswaldo? A gente não pode dizer que a Praça São Francisco ela é especial e singular se não tiver um anexo complementar onde a gente possa fazer um comparativo dessa praça que está em São Cristóvão com outras praças de cidades colonizadas pela Espanha. E aí, esse anexo 3 foi feito em 2009. Eu não posso deixar de citar o nome Marcos Antônio Faria Galvão. Marco Antônio Faria Galvão foi o sujeito, né, a cabeça da candidatura vitoriosa. Primeiro que foi dele a ideia de não insistir com a candidatura de São Cristóvão Patrimônio da Humanidade. Foi dele, Turrão, a ideia de insistir, candidatar a praça, não a cidade. Senão, não conseguiremos êxito. Não conseguiremos a vitória. Primeiro isso, né? Outra ideia, e ele foi certeiro nisso, hein? Lembrando que Marco Antônio Faria Galvão foi o sujeito que levara Goiás a obter a chancela de Patrimônio da Humanidade. O Marcelo Deda, o saudoso Marcelo Deda, que eu conheci
brigando, né, exigindo que o governo do Estado tomasse providências, né, como o esgotamento sanitário, por exemplo, e outras providências, né, porque a Unesco, Oswaldo, ela não chancela patrimônio da humanidade, um lugar que a população não tenha qualidade de vida. Veja o que eu estou falando. Aí complica. A Unesco não chancela patrimônio da humanidade, um lugar que não cuida da população, onde a população não é o seu maior patrimônio. Se a população não tem qualidade de vida, essa população não tem como despertar amor à sua cidade, ao patrimônio e aos erros. Porque quem está na miséria jamais vai despertar, ou dificilmente irá despertar para essas questões. A Unesco não chancela patrimônio da humanidade em um lugar que não haja esgotamento sanitário. Essa foi uma das exigências, Oswaldo, que a Unesco fez ao Brasil, ao governo do Brasil, e, em contrapartida, ao governo de Sergipe e ao governo do município. Tá, Tiago, esse é um dos compromissos, hein? E aí, esse é um dos compromissos, esgotamento sanitário. E aí eu já faço a pergunta para deixar no ar. Esse esgotamento sanitário foi feito? Era isso que eu ia chegar agora. Eu gostei de você trazer, colocar esse ponto, puxar essa pergunta por um simples fato. Agora a gente vai trazer também a participação da turma que está aqui, que está acompanhando a gente. Deixa eu pegar de lá do início. Boa noite a todos, a todas. Mais uma live. O Anderson disse, por isso que a gente diz galego, útil, né, entre outras coisas da herança, acho que ele está trazendo ibérica, hispânica, né, aqui, que você citou no início. Aí, conservação desse patrimônio é de suma importância para todo sergipano, professor Sérgio. Aí tivemos também, deixa eu subir aqui, espera ainda, um momentinho, critérios. Eu estou passando, claro, para participar. Aí tem o Nivaldo Oliveira. Como foi a contribuição de seu Manuel Ferreira para esse título? Foi a primeira pergunta aqui, do Nivaldo. Grande artista também de lá de São Cristóvão. O grande professor Luiz Sotelo. Em 1992, o governo do Estado apresentou à Unesco um pedido de reconhecimento como patrimônio mundial a cidade de São Cristóvão. Criada a comissão com apoio da Fundesc, o trabalho não foi concluído, faltou apoio da Fundação. Aí ele está falando nisso dos anos 90, segunda administração de João Alves. Né? Aí vem, ele continua, professor Sotelo, desde já que a gente aqui agradece a participação. Além do mais, um decreto do prefeito estendeu o núcleo urbano até o Rosa Elze, o que impossibilitava o reconhecimento. A ida do governador João Alves à Unesco, em 1994, foi para ver o andamento dessa proposta. No resumo aqui. Bartira, boa noite. Deixa eu ver o que mais aqui. Pois bem, você já vai anotando aí, até para também dar a resposta. O pessoal que está participando, está aqui também contribuindo, isso é importante. Espaço que a gente sempre traz para o debate. E assim, como você colocou, repare, a gente tem alguns critérios, algumas questões que a gente tem que cumprir. Um deles é o esgotamento sanitário da cidade de São Cristóvão. E quando a gente fala de esgotamento sanitário, porque um amigo meu, eu tenho um amigo carioca, e ele mora aqui há muito tempo, ele voltou para o Rio, e uma das vezes a gente subiu na São Cristóvão, e aí ele brincou e disse assim, Oswaldo, eu acho que a concepção da cidade alta e a cidade baixa, no entendimento de que, em cima, o poder religioso, político, vamos dizer, a elite, o controle social, tal, do período colonial, e embaixo, o comércio, as classes mais pobres e tal, permanece até hoje na visão, no campo de visão de São Cristóvão. A gente percebe isso.
quando anda para São Cristóvão, a diferença da cidade baixa para a cidade alta. E aí onde é que entra? O esgotamento sanitário, eu acho, quando a Unesco colocou, né, como razão da gente ter o título, não era só para a cidade alta. É bom deixar isso claro. Não é só ali para o entorno da praça. É para o município de São Cristóvão. Isso é importante a gente destacar. Outra coisa, que agora eu vou trazer aqui. Nesse título, nessa chancela, houve o olhar da preocupação da estrutura em si, ali vamos dizer, da cidade alta, tipo, questão elétrica, iluminação, os outros prédios que faz parte, né, desse conjunto do centro. É uma pergunta minha. Se houve também essa preocupação, ou só foi a praça ali mesmo. Outra coisa que a gente tem que ponderar. Essa praça, por ser patrimônio da humanidade, ela poderia perder também, né, esse sentido do espaço social. Como? É uma cidade que tem festas? Tem. São Cristóvão tem um calendário de festa próprio. Eu acho interessante até você colocar aqui o que é que essa praça, esse patrimônio já recebeu e recebe de manifestações culturais. Acho que é importante. Tipo, não é só uma praça que simplesmente ela é tombada, não pode ser tocada, tipo, como muitas vezes, às vezes dá para aparecer, porque ela também tem uma vida, ela tem uma cidade, que ali está nas suas trocas, no seu dia a dia, né? Essa praça, ela tem festa, essa praça, ela tem religião, essa praça, ela tem tradições culturais, né? Essa praça, ela está distante da população, é outra pergunta que eu faço, provoco aqui no debate, quem também está aqui acompanhando, né? Porque muitas das vezes, para quem não entende, durante 10 anos, muita coisa também mudou em São Cristóvão. Quem também tem que perceber isso. Como mudou também no Brasil, no mundo e em Sergipe. Então, assim, muitas das vezes a gente fica naquela, né? Poderia ser uma proposta de 2010. Já estou... A pergunta é colocação extensa, mas você vai entender. Com todas essas questões que eu estou trazendo aqui, de 10 anos depois, uma década, nós, sergipanos, povo de São Cristóvão, povo brasileiro, pode perder esse título? Isso ocorre? É fake news ou não? É uma norma. Tipo, caso não esteja cumprindo o que deve, né? O que ficou acertado em 2010. Posso começar? Sim, sim. É extenso. O tempo agora é seu. Então, eu vou seguir a ordem das perguntas, né? O Nivaldo, ele fala do saudoso Manuel Ferreira, né? O meu grande amigo poeta de São Cristóvão, né? Manuel Ferreira, ele é um dos cidadãos artistas, né, que vai... Eu coloco mais o Manuel Ferreira como uma figura-chave de um outro título que São Cristóvão galgara lá na década de 60, que foi o título de quarta cidade mais antiga do Brasil, né? Que é mais um motivo de pesquisa, né? Porque o Manuel Ferreira, antes da atuação dele na cena cultural de São Cristóvão, não havia o título quarta cidade mais antiga do Brasil. Se a gente for olhar os jornais, tudo que se falava sobre São Cristóvão, você não vai perceber esse título, né? Esse título só vem à tona por conta da provocação de Manuel Ferreira, uma provocação que ele endereçou ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional lá na década de 60, em 67, salvo engano, né? Isso por conta de toda uma discussão com alguns intelectuais de Sergipe. E esse sujeito, portanto, só para responder a provocação do Nivaldo, a lembrança do Nivaldo, né, é que o Manuel Ferreira ele vai ser o poeta representante do cultural, mas eu gosto de situar ele como figura central e chave na criação desse título tão importante que a gente traz com muito orgulho até hoje,
que o Brasil, Sergipe tem uma cidade que é a quarta cidade mais antiga do Brasil. Porque até a década de 60, repito, não tínhamos esse título. E foi justamente uma atuação cultural do Manuel Ferreira, do poeta Manuel Ferreira, que traz à tona e o reconhecimento, né, de um grupo de intelectuais respeitados no mundo todo. E eu vou citar só Pedro Calmon, né, para vocês terem uma ideia de quem eu estou falando. Né? Pedro Calmon foi uma das pessoas que estudou amplamente a questão, posta em carta por Manuel Ferreira, e chegou à conclusão de que São Cristóvão seria, pela cronologia, a quarta cidade mais antiga do Brasil, antecedida somente por Salvador, Rio de Janeiro e João Pessoa. Né? Isso em termos coloniais, Então, respondido a Nivaldo, a observação do Soutelo é justamente, obrigado, Soutelo, pela participação, ele lança à luz a uma outra questão aí que merece, inclusive, pesquisa. Né? O que o Soutelo traz é justamente as candidaturas antecedentes que eu falei no início. Né? Foi o Carlos Nascimento quem me falou dessa candidatura, mas eu tenho conhecimento que o Soutelo esteve também aí nesse grupo envolvido, como ele está aí mostrando, esse danado, né? Soutelo é um grande nome das pesquisas relativas a patrimônio aqui, o meu amigo Soutelo, né? O que ele está trazendo aí é justamente quais foram os entraves dessa candidatura lá do governo João Alves, né? E aí ele tem novidades, eu já vou até direcionando possíveis pesquisadores a essa questão, a entrevistar o nosso amigo Soutelo. Porque, gente, essa questão desse título ainda há muito que ser pesquisado. Né? Sim. Eu não estou mais pesquisando isso, eu estou sugerindo aos novos pesquisadores. Está provocando, né? Eu estou envolvido com outros projetos. Eu estou envolvido, eu estou num momento da vida afastado, de certa forma, né, dessa questão, pelo menos nessa questão enquanto pesquisador. Pois bem, gente, já citei essa questão do Soutelo, né, ele está citando aí 2 anos, 92 e 94, né, justamente o ano dessa candidatura do Convento São Francisco, junto com outros conventos, e agora a série de observações que você me traz. Né? Primeiro que, para além do esgotamento sanitário, houve algumas providências do governo do Estado, né? E aí gestão do saudoso Marcelo Deda. Uma das providências é a fiação subterrânea da praça. Retirar toda a parte elétrica que, de certa forma, prejudica a reconstituição de uma paisagem colonial. Então, nós sabemos o quanto a fiação elétrica, né, uma invenção do final do século XIX e século XX, né, ela vai, de certa forma, embaçar, né, a paisagem colonial. Então, e aí, com certeza, uma cidade colonial como São Cristóvão, patrimônio da humanidade, passo aqui a provocação, já deveria estar com toda a fiação subterrânea do centro histórico. Sim. Sabe por quê? Porque nós já temos uma década de reconhecimento. Né? Então, esse ano, eu fiz uma live agora no dia 1º de agosto e já coloquei essa provocação, né, aos nossos amigos intelectuais da Academia Sergipana de Letras. Né? Porque, eu percebi que ao longo desses 10 anos, e aí já vou deixar as minhas bombinhas, eu percebi que a gente só se reuniu em agosto para comemorar a campanha. A campanha vitoriosa. É preciso, e aí eu chamo a atenção das autoridades, dos pré-candidatos, dos governos que estão aí querendo se reeleger. É preciso que a gente comece a usar esse selo para transformar ele em qualidade de vida, em qualidade de vida para os sergipanos, em progresso para Sergipe. É preciso que o selo Patrimônio da Humanidade seja usado como chave do progresso. Chave do progresso, para que a gente tenha um plano de esgotamento sanitário concluído. Nós estamos há 10 anos. E o que começou lá há 10 anos, o projeto do esgotamento sanitário, não foi concluído. É visível. Quem entra em São Cristóvão vê a dificuldade de esgoto da população de lá. E outra, o rio Paramopama, que estava sendo castigado lá em 2007,
Dora Arisa Guzmán e Comus veio como consultora da Unesco e ela recebeu daqui de Sergipe, né, um pleito do nosso saudoso governador Marcelo Deda, né, do interesse e do empenho que o governo faria para iniciar o processo, o projeto, junto ao governo federal de esgotamento sanitário. Infelizmente, a gente perdeu esse grande incentivador e esse grande simpatizante à causa de São Cristóvão, Patrimônio da Humanidade, que foi Marcelo Deda. Nós perdemos esse sujeito no meio dessa luta. E aí, eu trago a partir dessa questão uma série de entraves, de problemas que não permitiram que esse grande título fosse transformado em qualidade de vida, em progresso, em alegria para nós sergipanos. E é por isso que, como eu disse no dia 1º, eu vou repetir, não há o que comemorar. Uma década. O que comemorar? Porque, eu não vou mais comemorar a vitória da campanha. É por isso que eu também, os convites que recebi para palestrar, para live, eu declinei. Porque, assim, não há o que comemorar. Há o que cobrar. Que nós estamos esperando que haja uma gestão compartilhada entre a esfera municipal, estadual e federal, para que obras sejam concluídas na cidade que tem o status Patrimônio da Humanidade. É preciso que haja um comprometimento efetivo daquilo que foi acordado lá em 2010, perante a Unesco. E aí, no topo disso, está o esgotamento sanitário concluído. Há em São Cristóvão um entrave entre a DESO e o SAAI. Há um entrave. Porque a DESO, ela é que teria que comandar essa obra pelo governo do Estado. O SAAI é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que é quem faz digamos assim, o monitoramento, né, e a cobrança das taxas de água e esgoto. E o que há, na verdade, ao longo desses anos todos é o quê? É uma tentativa da DESO e do governo do Estado de comprar o SAAI e uma falta de entendimento para que se chegue a um termo e que a obra seja retomada. Só que ao longo desses 10 anos, Oswaldo, outras questões foram entravando toda a burocracia. Então, nós perdemos muita coisa para além da obra do esgotamento sanitário andar. Nós perdemos muito nesses 10 anos. Eu fiz uma lista aqui, vai ser até cansativo, né? Mas eu preciso falar o quanto nós perdemos nesses 10 anos. Nós sabemos, por exemplo, o quanto nós perdemos. Nós sabemos que o governo municipal de São Cristóvão esteve nas mãos de prefeitos ignorantes, prefeitos corruptos. E São Cristóvão foi uma das cidades brasileiras inadimplentes no governo federal, sem conseguir empréstimos. Até o ano de 2017. Veja bem, até 2017, portanto, 7 anos, São Cristóvão figurou nos ministérios do governo federal como cidade inadimplente, sem conseguir contrair empréstimos, atrair programas, atrair investimentos. Veja, conseguimos um status Patrimônio da Humanidade, que dá oportunidade de São Cristóvão ter prioridade em empréstimos internacionais e federais. Isso entre 2010 e 2017. Nós não contraímos nada praticamente. Aliás, só teve um programa federal, veja o que eu vou falar, o PAC Cidades Históricas, os primeiros recursos para o esgotamento sanitário foi do PAC 1. São Cristóvão conseguiu o recurso. E aí é interessante, é que no PAC 2 já há toda um entrave na burocracia. Por conta de quê? Por conta justamente da inadimplência, da corrupção,
da falta de tino administrativo dos gestores do município, né? Daqueles que estavam à frente do executivo. Então, Sim. por conta de uma questão municipal, veja bem, né? Repare o que é a gente dar o voto, e aí eu estou falando do povo, né? Para quem não tem compromisso com a cidade. E aí eu deixo um alerta a todos, está aí se aproximando, né, as nossas próximas eleições, né? Eu voto em São Cristóvão, né? Eu estou atualmente morando em Lagarto, e essa é uma das questões que me farão votar em Marcos Santana, o atual prefeito. 2017 foi no início da gestão dele que São Cristóvão deixou de ser uma cidade inadimplente no governo federal. Veja bem, São Cristóvão consegue contrair empréstimos a partir de 2017. E aí, poderão me perguntar, sim, e o que foi que esse prefeito que está aí fez para mudar o quadro? Fez pouca coisa, sabe por quê? Porque de 2017 para cá, nós estávamos em que governo mesmo? Estamos falando do pós-queda de Dilma, do anos de retrocesso até o presente. Nós estamos falando de um período. Temos um probleminha aqui na conexão. Tiago. Foi, a conexão. Acho que estava tentando dar um golpe. Estão me boicotando, estão me boicotando. Tem então, alguém que já está incomodado. As forças ocultas. Então, sim, houve um retrocesso. E aí, de 2017 para cá, nós já estávamos em um tal do retrocesso federal agora, não era mais municipal. Sim. Percebe? Então, veja bem, São Cristóvão esteve em total retrocesso e inadimplente até os idos de 2017, e de 2017 para cá, o governo federal foi que fechou as portas. O Ministério da Cidade, por exemplo, que abriu canais de empréstimo para cidades patrimônio da humanidade, já não existia praticamente. Sim. A Unesco, e aí eu vou só para citar oportunidades internacionais que nós perdemos com o título. Né? Quando Goiás, em 2003, salvo engano, conseguiu a chancela, nós sabemos que Goiás, a cidade foi inundada pelo rio. Né? Goiás Sim. Velho foi inundada, foi praticamente soterrada pelo rio. Rio Vermelho, salvo engano, esse é o nome do rio. Isso! E Rio nós Vermelho. sabemos que a Unesco mobilizou recursos internacionais para reconstruir, para restaurar a cidade de Goiás. Né? A partir desse momento, ela abriu um precedente de mediar e de favorecer cidades patrimônio da humanidade para contrair empréstimos junto ao BID, junto a outros canais de empréstimos internacionais. E aí, eu faço aqui de novo o desabafo e a provocação. Por que é que São Cristóvão até hoje não conseguiu nenhum empréstimo internacional? Por conta disso. Porque nós estivemos em mãos de pouca credibilidade perante o mundo. Nós tivemos no vermelho e sendo escanteado por conta da incompetência, da corrupção, né? Por conta de todo o descalabro, né? Que nós presenciamos. Inicialmente em São Cristóvão, houve aí também uma dança das cadeiras a nível do governo estadual, né? E no governo federal, nós sabemos o triste fim qual chegamos. Nós hoje não temos nem Ministério da Cultura. Hoje, o IPHAN é um setor do Ministério do Turismo. Então, assim... Quem diria, né? Quem diria? E faço aqui a observação, viu? Para mim, infelizmente, o IPHAN, né, assim como o nosso governo federal, né, de alguns anos, de 2 ou 3 anos para cá, passou a ser presidido por mãos, né, por cabeças pouco afeito a essa questão, né, do cultural. Né? Cabeças de pouca competência, ou nenhuma sensibilidade com relação à gestão do patrimônio cultural. Sim, sim. Infelizmente, digo com tristeza, mas eu posso elencar aqui, ainda respondendo a sua pergunta,
se esse patrimônio que nós temos em São Cristóvão hoje, deveria ou deve ou parece congelado. Será que a população hoje de São Cristóvão, ela usufrui nas festas daquele espaço? Né? Só para retomar uma pergunta aqui que você me colocou. Né? A praça é do povo, né? Nas palavras mais claras. Será que a Praça São Francisco ela ainda é do povo? Lembrando o saudoso Moraes Moreira, né? A praça será do que povo. A praça, porque a praça era do povo antes da chancela. Depois da chancela, a praça ainda é do povo? Com esse título internacional? Né? Então, para responder a essa sua pergunta, Oswaldo, eu vou lembrar do Comitê Gestor da Praça São Francisco. Boa. O que é o Comitê Gestor? Nós, em Sergipe, aqui a candidatura de São Cristóvão, nós fomos a última candidatura que a Unesco aceitou, que não foi indicado no dossiê montado um plano de gestão do bem candidato. Então, veja, de 2010 para cá, a Unesco só aceita candidaturas de bens culturais que já coloque como é que vai ser a gestão do espaço. Como é que o espaço vai funcionar? Como é que o espaço vai ser gerenciado? Como é, por exemplo, uma questão que São Cristóvão até hoje patina, né? Até hoje há um entrave lá entre o IFAM e o governo municipal. Tem um evento como o FASC, Festival de Arte de São Cristóvão. O palanque que tem uma história. Principal, vamos deixar aqui também, né? O principal sempre ficou acima da praça, né? Do FASC. Ainda pode aquele tipo de palanque em cima da praça, perfurando o piso, né, daquela dimensão, ainda pode aqueles decibéis, aquela carga de som ali junto do convento centenário, ainda pode. Então, assim, há uma série de questões que nunca foi levada a termo, que cabe ao comitê gestor, né, estudar e analisar e montar um plano de gestão. E apresentar à Unesco esse plano de gestão. Então, veja, desde 2010, né, nós apresentamos a candidatura sem esse comitê, sem esse plano de gestão. Nós somos a última candidatura que a Unesco aceitou dessa forma. E aí, o nosso comitê, Oswaldo, ele só foi criado, sabe quando? Veja, a chancela é de 2010. Só em 2017 é que o comitê gestor da praça foi criado. Em 2017. Jesus! 7 anos depois. 7 anos depois. 7 anos depois. Isso por uma grande pressão da Unesco, viu? Essa pressão que você está me colocando, pode perder, não pode perder, foi nessa pressão aí que esse comitê gestor foi criado. Porque já iríamos perder o título. Então, a gente vive, né, eu acho interessante o quanto os nossos gestores, nos 3 níveis, viu, federal, municipal e estadual, eles só tomam atitudes com relação aos bens culturais, não para prevenir, é sempre para remediar. É sempre às pressas, depois que o fogo a questão já está tocando fogo. Então, veja, só em 2017, né, por uma grande pressão do Itamaraty, por uma grande pressão de todas as forças envolvidas com a questão e preocupadas com a questão, né, é que há todo um esforço, né, para que o comitê finalmente seja criado. E aí é interessante, eu como ativista que sempre fui ligado à causa, né, isso foi em 2017, a criação do comitê. Rapidinho, Tiago, rapidinho. Gente, como sempre, já estamos restando alguns segundos. Vamos encerrar nossa primeira parte dessa live, vai ficar aqui salva, e vamos já iniciar a segunda parte com o Tiago Fragata, terminando essa análise dele, as considerações finais, e o professor Vinícius Fonseca. Não saia daí! Mais uma live aqui na Expressão Sergipana. Vamos lá. Voltamos já.